porque ele foi o deputado que encabeçou, correu atrás e trabalhou muito pela colheita de assinaturas dos deputados. Gente, quantas vezes eu já fiz isso na Câmara dos Deputados? Correr atrás de assinaturas por projetos. Não é uma tarefa fácil, ainda mais quando você tem um foro qualificado, que é de 2/3, ou seja, 171 deputados e 31 senadores e 27 senadores precisavam ter assinado. Não é fácil não, ainda mais escolher assinatura nas duas casas, tanto no Congresso, na Câmara quanto no Senado. Então, ele foi guerreiro, merece palmas, merece parabéns e merece que a gente cite aqui o mérito dele. Olha só o que ele escreveu no seu Twitter. Acabamos de protocolar o requerimento da CPMI do 8 de janeiro com 189 assinaturas na Câmara dos Deputados e 33 no Senado Federal. Ou seja, importante mais, já fizeram o protocolo ontem, à tardezinha, lá na Câmara e no Senado. Ou seja, a coisa agora já está feita, já está protocolada, agora é começar a dar andamento. Mais de um terço do Congresso Nacional quer que esta comissão para investigar todos os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro. E ele informa que hoje, na segunda-feira, que faremos amanhã, né, no caso hoje, na terça-feira, dia 28, uma coletiva de imprensa às 16 horas no Salão Verde da Câmara dos Deputados para o anúncio oficial. Vou ver se vai ser transmitido. Se for transmitido, eu vou estar assistindo. Eu vou pegar os trechos principais e trazer aqui para você. Vou colocar o conteúdo aqui para que você possa estar acompanhando. Afinal, a gente quer saber. A gente quer o principal, quer saber quem são os responsáveis. Os indícios mostram a omissão de Lula e Flávio Dino. Isso é fato. Se realmente for verdade, queremos que a CPI, dentro dos seus poderes, que ele pode solicitar celulares. O celular do Flávio Dino pode ser confiscado, sabia disso? O do Lula também. Pode solicitar celulares, pode solicitar mensagens, pode inclusive inquirir testemunhas, ele pode fazer tudo que o Moraes pode fazer. Então a gente quer saber, e se constatado a responsabilidade de Flávio Dino e Lula, o crime de responsabilidade, pois é, o STF tem todo o direito de instaurar um impeachment, igual aconteceu com a Dilma Rousseff. E eu te garanto que o Alexandre de Moraes não vai ficar nem um pouquinho triste, afinal, o vice é quem? O Alckmin, o plano perfeito foi instaurado. E olha só, a gente vai trazer informação sobre isso com vocês. Vamos falar agora de Fernando Haddad. Sabe aquele teatro? Ele, não quero onerar o preço dos combustíveis. Resumindo, não quero deixar a gasolina mais cara para o povo brasileiro, mas a gente precisa de dinheiro, afinal, a gente tem os ministros do STF para tratar. A gente tem os ministros dos ministérios, que eram 22, pulou para 30 e tantos. A gente tem que cuidar deles. Afinal, o governo Lula está gastando dinheiro a rodo. Um rombo fiscal sem precedentes. E agora eles acabaram de anunciar aqui essa matéria do Poder 360. Em vitória de Haddad, Lula decide cobrar impostos sobre combustíveis. Sempre quis, isso é teatro. Lula quer dinheiro do pagador de impostos, quer dinheiro do contribuinte para bancar a companheirada. Então, se você chegou a acreditar em algum momento que Lula não queria, então desculpa, mas você foi enganado. Lula quer dinheiro, isso é fato. E agora eles anunciaram que vai ter oneração dos impostos, ou seja, a gasolina vai ficar mais cara. O grande problema é o efeito cascata disso. Ou seja, tudo segue com base no preço dos combustíveis. Então deixa eu te explicar. Se aumentar R$ 1 o preço do combustível, qualquer produto vai aumentar também o seu valor por causa do aumento do frete. Entenderam? Ou seja, vai gerar inflação, vai gerar uma escalada brutal do preço dos alimentos e de outros produtos também que dependem do frete. Vai gerar recessão nos investimentos, porque se eu tenho um produto mais caro para uma população que está mais pobre, eu não vou vender, então eu vou parar de produzir. E se eu parar de produzir, eu vou mandar o meu empregado embora, ou seja, vai gerar recessão e retirada de investimentos. Isso é nítido. Então, assim, não precisa ser um grande economista para entender disso.
Qual que é o grande problema? Dá uma olhada nisso aqui. A galera da Globo, principalmente a Globo, tá? Que já está conseguindo até aumentar os seus salários, porque o Lula tá pondo dinheiro na Globo, tá fazendo malabarismo, sabe? Assim, tá uma coisa, tá quase igual um stand-up, tá? Um comediantes brincando com a cara do povo. Olha só o que o Daniel Souza, que é comentarista da Rede Globo, escreveu aqui. Manter a desoneração dos combustíveis é errado, tá? Ou seja, manter o combustível mais barato é errado. Por quê? Porque nós precisamos de dinheiro. Para quê? Para bancar a companheirada, tá? Manter a desoneração dos combustíveis é errado do ponto de vista fiscal, tá? Aumenta o déficit. Gente, presta atenção. O que aumenta o déficit é gastar feito um desvairado, aumentando o ministério, comprando deputado, usando o orçamento secreto que o Lula falou que não ia usar, colocando compras em aviões da FAB de não sei quantos mil por dia. Isso é onerar os cofres públicos, tá? Reduzir impostos é respeitar a sociedade. Imposto, quando não utilizado da maneira correta, o seu imposto, quando vai para um auxílio mudança fantasma de alguém que não muda, isso é roubo sim. Eles estão te roubando, porque o intuito é que isso volte para a população, mas não está voltando para a população, está voltando para um bando de corrupto que usa a própria lei para fazer corrupção. Então, aprende. Se você está acreditando nessas balelas da Globo News aqui, tá? Nessas balelas que está sendo dito, falar que vai aumentar o déficit é os gastos absurdos que o Lula está fazendo. Também é um erro ambiental, porque estimula combustíveis fósseis. Vocês estão de piada com a minha cara que falar que reduzir o preço do imposto é estimular combustíveis fósseis, né? Por que o governo não incentiva e não cria, então, empresas que podem ser movidas, inclusive, ao próprio hidrogênio aqui no Brasil? Por que carro movido a água? Existe, tá? Existe. Só que aqui no Brasil não é bem-vindo, não. Ah, tá. Então agora a gente tá começando a trabalhar com os carros elétricos também, não tá? Beleza. Vamos fazer um incentivo à indústria? Lembrando que a indústria está travada há anos e anos. Piada pronta, falar que vai estimular combustível fóssil, né? E também é social, tá? Ou seja, vamos ajudar os mais pobres, não é o discurso do PT? E social, subsidia os mais ricos que andam de carro. Ignorância. Mais rico não anda de carro, não. Tá? Mais rico não anda de carro. Para falar a verdade, o mais rico tá andando de jatinho, helicóptero e avião. A classe média anda de carro. O pobre também, tá? Porque eu sou pobre. Hoje não tanto, mas já fui pobre, tá? E para te falar a verdade, eu tinha o meu Belinão Del Rey, aquela coisa era linda, aquela barca gastadora, mas era lindo, um barcão. Foi o meu primeiro carro, quando eu trabalhava de gesseiro. Vocês não devem saber o que é gesseiro. Essa turminha da imprensa geralmente é filhinho de papai, filhinho da classe média que atinge a classe média, né? Mas assim, eu precisava pôr gasolina, sabe para quê? Para carregar gesso para mim ir para a obra, para colocar comida no bolso, comida na mesa, dinheiro no bolso. Pois é, talvez seja uma coisa que vocês não saibam muito como funciona, tá? Então foi muitos anos trabalhando de gesseiro e a gasolina quando aumentava, eu tinha que aumentar o preço do gesso, da moldura, do forro que eu fazia. Só que eu não conseguia, porque se eu aumentasse eu não conseguia vender. E aí eu ficava mais pobre. Eu tenho conhecimento de causa, eu já fui pobre, então eu sei dizer como é, tá? Não é só a classe média que anda de carro, não. Essa é a maior conversa fiada. Mas vamos dizer que seja. Vamos dizer que seja. Agora, Lula aumentou. Vamos fazer um cálculo de padeiro agora. Aumentou. O Lula é muito bom e aumentou em R$18 o salário mínimo. Agora todo mundo tá bem, tá? Já não existe nem pobre no Brasil mais. Agora é só classe média. Com R$18 a mais, vai ter um monte de classe média, concordam? Beleza. Aí a gente vai pensar o seguinte: se eles são pobres e não andam de carro, eles andam de busão, ônibus. Já pegou ônibus? Pois é, eles andam de ônibus. E sabe o que acontece com o ônibus quando o combustível aumenta?
Ah, aumenta o preço da passagem. Então vamos lá, vamos dizer que vai aumentar em 50 centavos o preço da passagem. Só 50 centavos, tá? Levando em consideração que você vai de segunda a sexta, são 5 dias, são 20 dias. Pô, parte boa do seu salário aqui, né? Já foi embora. A cada 10 dias, você perde R$ 5, ou seja, R$ 10 a mais já foi embora no final do mês. Para quem ganhou R$ 18 a mais, pois é, não ajuda o pobre, não, né? Agora vamos lembrar também que o preço da comida desse mais pobre, porque o nosso imposto é voltado ao consumo, tá? Pois é uma piada pronta. Eu trouxe aqui, ó, o Clarete Júnior, ele é advogado, assim como eu, tá? Ele é de Minas também, se eu não me engano, tá? Minha OAB é de Minas, para quem não sabe, tá? Eu sou multiestatal, multiestadual, estatal não, multiestadual. Nasci em Goiás, fui criado em Minas, ou parte criada em Minas, e hoje estou aqui no São Paulo, tá? Mas o Clarete Júnior é do Partido Novo, ele escreveu ambiental, fica na mesma, porque acaba com a desoneração do etanol também. Ou seja, se o etanol é mais ambientalmente bom, ele também tem desoneração. Então não tem nada de questão ambiental. Social, desde quando os mais ricos andam de carro, tá? Pensa igual a mim, ok? Tá? Sugiro ver o público do Uber que muitas vezes está andando de ônibus, porque não está dando conta de pagar o Uber, né? Nem o Uber está dando conta de se manter. Tá? E o Uber não é coisa de rico também não, viu? É coisa de pobre. Tem muito pobre que tá pegando Uber, tá? Porque não dá conta de pagar nem táxi, tá? Fiscal, isso já não existe nesse governo há muito tempo. Também acho que não. Dito isso, melhor cortar a máquina pública, o abuso com o dinheiro público, antes de desonerar a essa altura. Pois é um verdadeiro escárnio com a população. Vamos falar de Bolsonaro agora? Vou tentar